Saudações, habitantes do mundo dos 12. O vídeo de hoje é mostrando como eu completei o sucesso especial no calabouço Torre de Solar, cujo boss é o próprio Solar. Gostaria de começar o vídeo mandando um salve para todos aqueles que estavam presentes em um dia que eu estava fazendo live e tentando completar esse sucesso. Mas eu acabei esquecendo de um detalhe logo no final da luta. A luta estava ganha e eu esqueci de fazer um ritual necessário para poder vencer essa luta. E o resultado foi que meu time inteiro tomou hit kill no último hit do boss. Eu não esqueci desse detalhe apenas uma vez, mas duas vezes. Eu perdi duas lutas bem longas seguidas porque eu esqueci desse detalhe enquanto fazia ao vivo. Enfim, como vocês podem ver agora, eu me vinguei. Mas provavelmente não consegui me livrar da humilhação. Para quem ficou curioso e não entende a mecânica do Solar e desses monstros, é o seguinte. Para poder completar esse calabouço, você precisa ter aprendido um feitiço chamado Necronix. Mas eu chamo de Necronix porque eu acho mais legal. Se ninguém no grupo tiver esse feitiço, é literalmente impossível completar esse calabouço. Você precisa desse feitiço para conseguir finalizar o Solar sem tomar hit kill. Esse feitiço é uma espécie de bênção que remove a vida eterna dos monstros aqui. Todos os monstros aqui, e também no calabouço do Betel, são mortos-vivos. Antes de derrotar os monstros, você usa o feitiço Necronix nos monstros, para que eles não renasçam. Se você não usar o feitiço e derrotá-los, eles vão renascer no turno do próximo monstro. No boss, essa mecânica é piorada. Se você derrotar o boss sem usar o feitiço, você toma hit kill e perde a luta instantaneamente. Um importante detalhe é que o Necronix só pode ser usado no corpo a corpo e passa o turno imediatamente do personagem que o usou. É o pior pesadelo de um Kra. Parece simples, como você esqueceu um detalhe bobo desses, Golden. O que acontece é que no sucesso especial você não pode usar Necronix em nenhum monstro até que o Solar seja derrotado. Você precisa primeiro derrotar o Solar para só depois poder usar Necronix nos outros monstros. E quando você usa o Necronix no Solar e depois derrota ele, ele será revivido pelo próximo inimigo, mas em forma de uma estátua zumbi que não faz nada, só passa o turno. Porém, ele renasce em forma de estátua, mas sem o buff do Necronix. Então, se você for derrotar o monstro que reviveu a estátua do Solar, você precisa usar o Necronix de novo no Solar, antes de derrotar o monstro que ressuscitou o boss. Senão, isso vai ativar a mecânica de hit kill de quando você derrota o Solar original, mesmo que você já tenha feito todo o procedimento de usar Necronix no Solar antes de derrotá-lo. Na minha opinião, isso é um bug ou uma mecânica daquelas no estilo pegadinha ruim. Acho bem paia isso. Você já provou que derrotou o Solar, você usou a bênção para remover a maldição dele, não faz sentido ter que usar novamente o feitiço Necronix. Mas horas, é o que é, né? Só que a dificuldade maior desse sucesso é que o Solar só fica vulnerável quando ele entra no seu quarto estado. E isso demora no mínimo 4 turnos. No mínimo, pode demorar até mais. O Solar começa no primeiro estado e passa para o próximo estado naturalmente a cada 3 turnos. Mas você pode forçá-lo a mudar de estado usando o feitiço Necronix nele. Isso significa que você precisa aguentar todos os monstros vivos e revivendo até que você consiga derrotar o Solar. E tem 2 monstros que são particularmente muito perigosos, o Clay Morto e o Moribomba. O Clay Morto tem um ataque global a cada 2 turnos, que causa um dano ok, e ainda atrai todos os personagens 2 células em direção a ele. O Moribomba tem um ataque em área, lançado de muito longe, e que ainda coloca um debuff em todos os atingidos, que faz com que eles recebam 150% dos danos sofridos. É tipo uma vulnerabilidade do Pandawa, só que mega buffada. Esse combo dos dois faz com que você perca vida muito rápido. O mapa não é lá muito grande e ainda tem umas bordas de glifo que o Solar coloca que causam danos e ele fica te empurrando para as bordas. Não é um calabouço muito difícil se você não estiver fazendo sucessos, mas fazendo sucesso especial pode ficar bem perigoso, dependendo de quantos personagens estão no grupo. Como eu disse, o Solar tem 4 estados e ele só fica vulnerável no quarto. Quando ele passa para o segundo estado é quando ele fica o mais perigoso possível. Ele vai ficar full tiltado, consegue pular e causar danos insanos. É altamente recomendado que você use o Necronix no Solar quando ele passar para o segundo estado. Isso vai fazer com que ele passe para o terceiro estado quando jogar seu próximo turno. Quando você usar o Necronix no Solar, no próximo turno dele ele muda de estado e perde o Necronix. Portanto, você tem que constantemente ficar aplicando o Necronix nele, pois você só pode derrotá-lo se ele estiver com o buff do Necronix, que é um estado de uma caveira roxa em cima dele. Um detalhe muito importante ao fazer esse sucesso é que, embora você não possa usar Necronix nos monstros antes do Solar ter sido derrotado, você ainda assim pode derrotar os monstros.
Os monstros vão renascer como zumbis, infinitamente, mas basta você derrotar o monstro que ressuscitou o zumbi, que ambos serão derrotados ao mesmo tempo. Então, uma estratégia muito válida é derrotar todos os monstros, sem usar o Necronix neles, antes de partir para cima do boss. Porque se você já tiver derrotado todos os monstros pelo menos uma vez, ao derrotar o boss no final, lembrando de aplicar Necronix no boss, os monstros serão derrotados juntos com o Solar. E aí você não cai na armadilha que eu caí lá no início do vídeo, porque o Solar também será ressuscitado pelos outros monstros, mesmo que seja na forma de estátua. E sua estátua precisa estar no estado Necronix quando o monstro que ressuscitou o Solar for derrotado. É um sucesso que precisa de bastante atenção nesse detalhe, coisa que eu não tive no dia que estava fazendo ao vivo. O Solar tem razoavelmente bastante vida, e só poderá receber golpes durante 3 turnos, quando chegar no seu 4º estado. Então é bom você se planejar para que você consiga realizar essa tarefa. Isso porque se ele passar do 4º estado de volta para o 1º estado, você vai precisar esperar todo o ciclo até ele chegar no 4º estado novamente. Nessa situação, você vai precisar ficar sobrevivendo a todos os monstros até chegar à vulnerabilidade do Solar. Não é muito ideal. Outra estratégia válida é deixar todo mundo com bem pouca vida, e depois de derrotar o Solar, você derrota rapidamente os monstros restantes. Foi mais ou menos o que eu fiz. Eu deixei todo mundo com pouca vida, e aí comecei a derrotar os monstros antes mesmo de derrotar o Solar. Isso porque os monstros só são revividos no turno dos outros monstros. Então, se eu não deixasse nenhum monstro vivo entre as jogadas dos meus personagens, não teria quem reviver os monstros que foram derrotados sem o efeito do Necronix, entendem? Vocês vão reparar que ao derrotar o Solar, o único inimigo original vivo era o Fan Falecido. Ele teria ressuscitado o Solar no seu turno, e daí eu precisaria ter usado o feitiço Necronix no Solar, revivido, para só então poder derrotar o Fan Falecido. Mas eu não deixei o Fan Falecido jogar. Eu o derrotei antes que ele tivesse revivido o Solar. Portanto, eu ganhei a luta sem que o Solar tivesse sido revivido. Espero que vocês tenham conseguido entender isso que eu expliquei. Vou deixar o resto da luta rolando aí. Espero que vocês curtam.
Então é isso, rapaziada. Gostaria de agradecer do fundo do meu coração os membros do canal. Eles estão desfilando aí embaixo na tela. Muito obrigado por apoiarem o canal, por ajudarem a manter esse sonho vivo. E se você quer fazer parte dessa turminha da bagunça aí, confira o primeiro link na descrição do vídeo, onde eu apresento os benefícios para os membros do canal. De qualquer forma, se você gostou desse vídeo, peço encarecidamente que você deixe um like, deixe um comentário e se inscreva no canal. Tamo junto, GG!